Leituras comentadas, e o quadrinho que eu vou comentar dessa vez é Heróis em Crise. Um aviso que eu tenho que fazer a vocês antes de começar os meus comentários é que, do contrário do que eu faço na maioria dos outros vídeos, eu vou liberar alguns spoilers aqui, mas não precisa ficar preocupado porque não são spoilers que vão estragar a trama, porque eu vou precisar comentar algumas coisas que acontecem na história que são necessárias para eu dar as minhas impressões. Esse quadrinho é uma série em 9 partes, embora que no catálogo da Panini eu achei estranho, ela foi anunciada em 5 partes, mas o formato dela é americano, miolo couché, 24 páginas. Os roteiros são de Tom King, com desenhos de Clay Mann e Mitch Gerads. E se realmente essa configuração que foi mostrada no catálogo da Panini está correta, ele vai ter por 24 páginas apenas o preço de R$ 9,90, um preço salgado. Heróis em Crise trata do seguinte: existe uma clínica para transtornos psicológicos de super-heróis que foi secretamente fundada pelo Batman, pelo Super-Homem e pela Mulher Maravilha, chamada O Santuário. Após alguns desses personagens aparecerem mortos na frente dessa clínica, aparecem indícios de que esse crime tenha sido cometido ou pela Arlequina ou pelo Gladiador Dourado, e os 3 personagens principais da DC vão atrás de resolver esse crime. Como de costume, o primeiro tópico que eu vou analisar são os roteiros. A ideia básica da revista, ela não me agrada, nunca me agradou muito o conceito que o Tom King tem do Santuário, porque ele coloca a ideia de que as pessoas que passam por desgaste mental ou físico, elas acabam sempre apresentando sequelas, sendo que nem sempre que alguém passa por algum tipo de situação de estresse. No caso, os super-heróis têm que se esforçar para combater o crime, eles ficam com algum tipo de dano físico ou mental. É só você ver o exemplo, uma pessoa, por exemplo, que trabalha com matemática, ela tem que fazer um esforço mental muito grande, mas isso não significa necessariamente que ela tem algum distúrbio ocasionado por isso, ou mesmo um atleta olímpico que tem que fazer esforço físico quase que diariamente, e ainda assim isso é favorável a ele. Ao invés de prejudicar, ele fica numa condição física boa. E mesmo sabendo que o Tom King se refere ao fato de situações que são desgastantes para os personagens, eu acho que ele exagera um pouco nisso. Até porque se você é um indivíduo que tem capacidades acima do normal, você também tem capacidades acima do normal para superar o desgaste, ou superar a exposição que você tem à violência ou a combates físicos com vilões. Na verdade, além de eu considerar que existem erros no conceito da história, a maioria dos defeitos que eu acho que existem nessa revista vão ser defeitos de lógica, de ações e coisas que acontecem com os personagens que não ficam muito bem encaixadas. Por exemplo, logo no começo da história, quando o Batman tá para chegar no local onde aconteceu o assassinato, o Super-Homem chega primeiro e o Batman diz para ele não tocar em nada, e ele toca no corpo de uma das pessoas que estavam mortas. A própria ideia do Tom King de que os super-heróis precisam de ajuda psicológica, eu acho que serve mais como uma muleta para ele concentrar o foco das histórias nas fraquezas dos personagens. Quer dizer, para corroborar o próprio argumento dele de que esses personagens têm fraquezas e que elas são mais visíveis do que parece. E como eu já havia dito antes, vocês vão perceber facilmente que os maiores problemas que essa história tem é por parte de lógica, de as coisas não se encaixarem bem. É que em certo momento você vai ver uma das sequências mais sem pé nem cabeça e lógicas da história dos quadrinhos, que acontece da seguinte forma: depois que o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha percebem
que a Arlequina tá como suspeita de ter cometido o crime. Eles vão atrás dela. Ela tá escondida num tipo de casa abandonada ou galpão, uma coisa assim. Daí a Arlequina, para se aproximar da Mulher Maravilha, ela usa um truque para enganar ela e dá um abraço na Mulher Maravilha. Nisso que ela faz esse gesto, ela rouba o laço da Mulher Maravilha. E quando a Mulher Maravilha percebe, ela faz um movimento, ela dá um pulo para se livrar. Nisso que ela faz esse movimento, ela aparece atrás do Batman e prende ele com um laço pelo pescoço, o laço mágico da Mulher Maravilha. E é justamente nesse momento que a Mulher Maravilha solta uma verdadeira pérola. Ela diz algo do tipo: porque o Super-Homem ele tenta se mover vendo que a Arlequina tá fazendo aquilo. E a Mulher Maravilha diz: aí não faça nada. Pode ser que ela quebre o pescoço dele antes mesmo de você conseguir romper o laço. Nesse momento, é claro, não tem como você conter a gargalhada, porque não tem um pingo de lógica ela dizer isso. A Arlequina, como todo mundo sabe, quer dizer, eu não sei se dentro da cronologia dela, das histórias do Batman, ela recebeu algum tipo de treinamento em algum momento das histórias. Mas mesmo assim ela é uma pessoa normal, ela não tem força para quebrar o pescoço do Batman. Mesmo que ela esteja usando um laço mágico, ela não tem força para isso. Afinal de contas a gente está falando da Arlequina, não do Incrível Hulk. E quando você vê pelo lado do Batman, o que é que acontece? O Batman é um cara que ele passou décadas da vida dele treinando todo tipo de artes marciais que você puder imaginar. Inclusive artes marciais que são voltadas para defesa pessoal e para se livrar de imobilização, tipo judô, jiu-jitsu, luta livre, Krav Maga, que é um tipo de arte marcial militar. E ele simplesmente não consegue se livrar da Arlequina, mesmo ele sendo mais forte, mais experiente, mais habilidoso do que ela. Mas calma que a coisa fica até pior. Em seguida, a Arlequina, como ela tá com o laço em volta do pescoço do Batman, ela pode obrigar ele a dizer o que ela quiser. Então ela faz a seguinte pergunta. Ela pergunta a ele se existe algo nos objetos que ele tem que pode conter o Superman. E ele fala porque tá sob efeito do laço, que tem um fragmento de kryptonita dentro de uma caixa revestida com chumbo dentro do cinto de utilidades dele. A Arlequina, ela pega esse fragmento, aponta para o Super-Homem e ele fica baqueado, ele fica fraco por causa da kryptonita. E é aí que chega um momento em que a coisa chega até ficar pior do que você pode imaginar. Porque depois que a Arlequina faz isso, ela simplesmente dá um salto e foge, deixando os três personagens para trás, sem que eles sequer consigam seguir ela. E o pior de tudo, ela ainda faz isso tudo cantarolando uma musiquinha, como se estivesse tirando sarro da cara dos três personagens. Daí você para pra pensar um pouco e analisar o quão bizarro e surreal é essa cena. Porque você tem o Batman caído no chão, meio que fraquejando, como se a super poderosa Arlequina, o esforço que ela fez para deter ele fosse o suficiente para ele ficar caído no chão. Você tem o Super-Homem, que muita gente vai tentar argumentar dizendo: mas ele tá sob efeito da kryptonita. Mas ele leva poucos segundos para se recuperar da kryptonita. Tipo uns 20 segundos é o necessário para ele se recuperar. Depois que ela saísse fugindo, ele simplesmente se recuperava, saía voando em velocidade atrás dela, usava a visão telescópica ou a visão de raio-x e procurava ela e conseguia encontrar. E o pior de tudo, que eu acho que é a cereja do bolo dessa cena completamente descabida, é que a Mulher Maravilha, ela nem foi detida pela Arlequina, que não teria a menor condição para isso. Ela também não sofre efeito da kryptonita naturalmente, porque ela é outro tipo de personagem não kryptoniana. E ela fica parada, ajoelhada, ajudando
entre aspas, o super-homem, já que não tem utilidade nenhuma ela ficar tentando acolher ele, porque aí em poucos segundos ele vai estar recuperado, e deixa a Arlequina escapar, sendo que a Mulher Maravilha, ela não é só forte, ela também é muito veloz, e para arrematar ela ainda consegue voar. Quer dizer, por que ela deixou a Arlequina sair de boa e escapar se ela tinha tudo para deter a personagem? Eu acho que na cabeça do Tom King, essa sequência que ele escreveu ia colar. Ninguém imagina o que ele tinha na cabeça para achar que os leitores iam pensar que isso é uma coisa normal, mas ficou uma coisa completamente ilógica, sem pé nem cabeça, sem noção até. O que é uma coisa que já é típica, já é característica do escritor, é que ele não tem medida, ele não tem uma capacidade boa para quantificar a força, os poderes dos personagens, e acaba escrevendo esse tipo de cena ilógica. Por exemplo, se eu bem me lembro, aquela sequência que o Batman levanta o Solomon Grundy na história da revista mensal. Essa sequência foi escrita por ele, e você imagina que realmente o Batman devia estar bem fortinho ali, ele devia ter feito bastante academia para conseguir levantar um personagem que é forte, eu acho que invulnerável, e deve pesar no mínimo uns 350 quilos. Então, entre as coisas que não ficaram bem feitas dentro dessa história, essa cena aí com certeza vai ser lembrada pelos leitores como uma das mais sem sentido que já foram feitas. Além desse problema na história, ainda tem outros detalhes que tornam ela inverossímil. Por exemplo, ele coloca algumas páginas ali onde ele separa quadro a quadro, como se fosse aquela divisão de Watchmen, ou daquelas telas que o Frank Miller colocava em Cavaleiro das Trevas, para que o personagem apareça fazendo um depoimento da consulta com o psiquiatra dele, em que alguns personagens ficam bem deslocados e não fazem sentido. O diálogo também não apresenta muita lógica. Você vê como exemplo, a Mulher Maravilha chega a fazer sessões dentro dessa clínica, e quando você para perceber que a Mulher Maravilha é uma personagem que tem séculos de existência, de acordo com a cronologia dela, ou até milênios, não faz sentido uma personagem que já viveu tanto precisar de ajuda psicológica, ainda mais dentro de uma clínica ambientada na Terra. Ela é uma guerreira amazona que já enfrentou todo tipo de ameaça e criaturas mitológicas, e não faz sentido ela se abalar ou precisar de apoio psicológico de que forma seja, simplesmente porque com o tempo de vida que ela tem, ela já deve ter superado qualquer um desses problemas. O Super-Homem, ele também participa de algumas sessões e ele aparece se questionando, afinal de contas, quem eu sou, se eu tenho a identidade do Clark Kent, que é frágil para esconder a força e a responsabilidade do Super-Homem, e ao mesmo tempo ele tem a identidade do Super-Homem, que é forte e infalível, mas que tem como sombra um personagem feito Clark Kent, que é problemático. Mas isso não faz sentido. Ele tenta dar um aprofundamento através dessas sessões, porque o Super-Homem questionar sobre a própria identidade dele é algo que não faz sentido. Todo mundo sabe para que servem as identidades secretas, e a essa altura também ele já deveria saber disso. E você vê que enquanto o autor ele vai apresentando esses traumas e essas páginas onde os personagens se confessam, esses problemas eles não geram uma empatia direta com o leitor. Você lê aquilo ali e fica indiferente. A terapia por si só ela não tem muita lógica, e eles fazem até um tipo de simulação numa sala reservada com tecnologia para recriar um ambiente visual onde as pessoas se tratam como se fosse um tipo de sala de perigo. Só que curiosamente essas salas elas ajudam o paciente a lembrar dos problemas, que é algo que
dentro da psicologia, para quem conhece o mínimo disso, o básico, é uma coisa negativa de se fazer. Você não pode usar da terapia para lembrar ao paciente dos problemas dele, e sim para tentar sanar o problema, sendo que dentro da psicologia existe essa coisa de você questionar, e logicamente a pessoa vai falar sobre os problemas que ela tem, mas não necessariamente ambientar ela seria uma coisa que teria um efeito contrário. Isso geraria mais trauma ainda. Outra coisa que não faz muito sentido na história é que num dado momento a Lois Lane ela tem contato através de alguém que vaza informações sobre o tal santuário, e ela resolve divulgar as informações, e com a anuência do próprio Clark Kent, porque ela faria isso se isso só vai prejudicar depois o próprio personagem. O próprio Superman vai ter que ir a público para se explicar sobre isso, então isso não fez muito sentido. E outro problema que fica bem gritante dentro da trama da história no decorrer, enquanto você vai lendo, é que o Tom King ele deu um destaque para a Arlequina que tornou a história irritante, porque ela aparece demais e ela tá sempre fazendo algumas coisas que contradizem o que ela tá tentando fazer. É uma coisa meio sem noção isso. E curiosamente, por algum motivo que eu também não compreendo, ela recebe ajuda da Batgirl durante a história. A própria fuga do Gladiador e da Arlequina, depois que eles são suspeitos de cometer o crime, não fazem sentido, não convencem. E também a própria ajuda que eles recebem durante a fuga. Em relação aos diálogos, às vezes eles tendem forçadamente para esses mesmos temas psicológicos que a história quer abordar, e você vê que eles não ficam muito bem encaixados, porque eles aparecem dentro de situações que não ficam bem casando com o que está acontecendo na cena. Por exemplo, às vezes o personagem começa a citar frases e coisas que tornam a fala dele um tanto desconexa. E às vezes parece até que os personagens estão tentando se confessar, sendo que eles estão fora do processo de terapia. Na maioria das vezes os diálogos eles são até normais, só que o problema, como eu já havia dito antes, não está nos diálogos e sim no roteiro da revista. Sobre um diálogo que eu achei até engraçado, é um momento em que o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha estão dentro da Batcaverna, e o Super-Homem revela que a Lois Lane teve acesso a informações que foram vazadas, como eu tinha dito, sobre o santuário, e o Super-Homem diz para o Batman que elas vazaram e foram publicadas. Daí o Batman fica irritado e chama o Superman de cornfeed. Eu procurei sobre essa expressão. Corn é milho em inglês, e feed, ou fed, que é um tipo de abreviatura da palavra, é alimento ou comida, tipo para animal, e isso pode ter uma conotação pejorativa. Até pela revista online, pelo scan que eu li, eles colocaram a tradução de caipira. O Batman chamou o Super-Homem de caipira na cara dele, e isso realmente ficou uma coisa meio curiosa. O Batman praticou um bullying com o Superman, e o pior é que depois que o Batman trollou o Clark Kent, ele não disse nada, ele acabou engolindo calado a ofensa e deixou pra lá. Outra coisa que fica evidente nos diálogos do Tom King é que ele tenta causar um certo impacto, mas não funciona tão bem assim. Eles também são um tanto dispersos, e alguns personagens ficam falando algumas coisas que não tem cabimento nenhum, e você fica pensando o que é que eu tô lendo aqui. De modo que quando você lê alguns dessas sessões de terapia, você vai achar algumas delas bestas, ao invés de se comover com o relato do personagem.
e vai acabar pensando que aquilo é uma pasmaceira sentimental que só tá tomando seu tempo. Na parte dos desenhos, o Clayman, ele tem uma arte bem bonita e detalhada. As figuras femininas que ele faz são bem feitas e bem bonitas também. Tem cenas com ângulos e enquadramentos bem feitos e ele costuma colocar detalhe em quase tudo. Tem muitos objetos na cena, de modo que lembra até um estilo europeu. E realmente a arte dele ficou muito bonita nessa série, o que chega a ser até um desperdício de talento por parte desse desenhista, porque a arte dele está realmente muito boa. A gente também vai contar com a arte do Mitch Gerads, que é já um parceiro conhecido do Tom King, do Senhor Milagre. E também, eu não havia dito antes, mas o Lee Weeks chega a fazer participação em algumas histórias, entre outros desenhistas menos talentosos assim, no meu entender. E o que é que eu posso concluir dessa leitura do quadrinho Heróis em Crise? É que eu não gostei da proposta básica da história, do plot dela. Eu acho que o autor ele força a barra para mostrar os heróis como se todos eles fossem mais frágeis do que se pode acreditar que eles são, ou pelo menos a maioria deles. Fica uma coisa tão banal essa ideia de você pensar que qualquer super-herói precisa de tratamento psicológico ou necessariamente de ajuda psiquiátrica, que só faltou o Tom King botar o Lobo para se consultar no santuário. O tal mistério relativo ao assassinato que acontece no começo, ou as mortes que acontecem no começo do quadrinho, ela não funciona quando eles finalmente revelam um motivo para o mistério todo das mortes. É bem fraco, bem decepcionante. E pelo fato do autor querer adaptar os personagens à proposta da história, alguns deles acabam agindo fora do contexto da própria personalidade, do modo como eles agem normalmente. E isso realmente não me agradou, deixou a história lenta e chata de se acompanhar. A recomendação que eu dou para vocês é que não comprem esse quadrinho. Como eu costumo dizer, vocês, se tiverem interesse de conhecer, deem uma procurada por um scan para fazer uma leitura prévia dele, ou procurem em sites que façam reviews. Mas tenham muito cuidado antes de considerar comprar esse quadrinho, porque na minha opinião ele não vale a pena, principalmente pelo modo como a Panini trouxe ele para cá, tentando fazer alarde, porque a Panini, afinal de contas, ela tem os direitos da DC e ela não pode simplesmente deixar de vender uma coisa, mesmo que ela não seja boa, ela tem que anunciar como se fosse algo bombástico. Mas na minha opinião eu simplesmente achei essa história ruim. Então, sendo assim, esse foi meu comentário em cima de Heróis em Crise. Eu agradeço a você que teve a paciência de ver o vídeo. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o que eu costumo fazer de leituras comentadas. Mas obrigado, até a próxima e até o próximo vídeo.